Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. É Pix, é Banrisul. Faça transferências e pagamentos instantaneamente a qualquer hora. E Fê Comércio Sesc Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Muito boa noite. Estamos começando o Virando o Jogo desta terça-feira, dia 16 de fevereiro, aqui ao vivo pela RDC TV. Canais 24 e 524 na Claro Net TV para todo o estado do Rio Grande do Sul. E também pelas nossas plataformas digitais que você pode acompanhar a programação da RDC TV em qualquer parte do planeta. E às vezes, talvez até fora do planeta, né? Mas olha, semana aí só se fala nisso, é o título possível do Internacional no domingo, diante do Flamengo no Maracanã. O Internacional, se vencer, já garante o tetracampeonato. Vamos falar sobre isso, claro, e também a questão do Grêmio, né? Afinal de contas, o que deu essa reunião do Renato, essa conversa que o Renato, fugindo inclusive ao seu estilo, anunciou na entrevista coletiva após a derrota para o São Paulo, que hoje teria uma conversa com o grupo todo. Bom, para a gente analisar esses e outros assuntos, contamos com a sua participação. Ontem eu não pude dar atenção para vocês, porque tínhamos aquele assunto especial do VAR, né? E a respeito disso, inclusive, já fiquei sabendo que a CBF está em conversas com uma outra empresa, porque a Hawkeye, essa, não deve continuar após o final do contrato neste ano, final deste ano de 2021. E talvez, conforme a apuração feita pela CBF, esse contrato possa ser, inclusive, rompido, né, com a Hawkeye, né, antes do prazo final, por conta de todas essas falhas que estão acontecendo aí no sistema do árbitro, do olho eletrônico, né, do VAR. Bom, mas aqui conosco, Heloíse Bordim. Boa noite, Heloíse. Boa noite, Rogério. Com a gente, bastante assunto para a gente seguir, né? Porque apesar de só ter rodada no final de semana, mas a última rodada deu bastante assunto para a semana toda. Tem um jogo que vai ser disputado, né? Amanhã um jogo atrasado, que é o do Palmeiras. Tem isso, sim. Então isso aí também pode trazer alguma coisa na tabela. Se bem que o Palmeiras já ganhou a Libertadores e aí está nessa decisão com o Grêmio da Copa do Brasil, vamos ver o que possa alterar nos primeiros classificados. Estamos recebendo aí com muita satisfação o nosso colega da Rádio Galera, o Adriano Garcia. Adriano, seja bem-vindo ao Virando o Jogo. Obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui junto com vocês para debater e falar sobre isso aí. Então, aliás, são 3 jogos, né? 2 amanhã e 1 na sexta, que é o do Palmeiras contra o São Paulo. São Paulo. Um jogo que pode aí mudar muito na tabela. O São Paulo que sonha ainda com o título, né? Mas eu acho que não vai chegar perto, não. É difícil. Como é que está a Rádio Galera lá? Estamos bem, estamos buscando aí bastante audiência, jogos, enfim, com os programas também da Galera em Dose Dupla, que é diário, que a gente faz um apanhado do que foi todo dia da dupla Grenal e do futebol brasileiro e também mundial. Eu estou enganado, a Rádio Galera foi a primeira das web rádios a fazer esse acompanhamento, transmissões, viajar com os clubes? Foi uma das primeiras, né? Teve outras rádios, mas foi uma das primeiras, foi precursora, né? Nós fomos aqui, começamos a dar carinho e a cuidar dos assuntos da base, tanto de Grêmio, de Inter, de Juventude, Caxias, enfim, do futebol gaúcho em geral, né? Então, estamos aí há 10 anos nessa estrada da vida aí. Parabéns, que não é fácil. Para a rádio convencional, tradicional, já não é fácil. Podemos dizer que ainda, podemos considerar que na comunicação as web rádios ainda são uma novidade, né? Se a gente considerar o tempo, como tu falaste, são 10 anos da rádio web, mas cumprimentos pelo trabalho que vocês estão fazendo lá. Flávio Valente, de novo conosco aí, Rogério, tudo grande bem? Alegria, tudo ótimo. Estamos aqui. Tranquilo para domingo, não? Olha, tranquilíssimo, né? Vamos torcer para o Inter, né? Torcer para uma vitória. Ué, por que não? Já que, né, sendo eu gremista, o meu treinador, acho que o presidente até queria o Campeonato Brasileiro, mas já que o meu treinador desdenhou do Campeonato Brasileiro há muito tempo, então que venha para o Rio Grande do Sul esse título, por que não? Vem cá, falar em desdenhar, eu quero a tua interpretação de todos vocês. Ontem nós falamos rapidamente sobre isso, mas começando por ti, gremista identificado, cronista identificado com
com o Grêmio. O que te pareceu a atitude do Renato, tanto ao final do jogo do Flamengo, quanto ao final desse jogo contra o São Paulo, de 2 derrotas que prejudicaram o Grêmio na classificação, inclusive no campeonato, por menos que fosse interesse dele próprio, Renato, né, no Campeonato Brasileiro, mas aquele fato de ir para o meio do gramado, confraternizando com os jogadores, sorridente com os jogadores, abraçando os adversários. Como é que tu interpreta isso? Olha, eu vejo assim muito jogo de cena do Renato, na realidade. O Renato tem um foco da Copa do Brasil e ele, ultimamente, assim, eu acho que nos últimos 1, 2 anos, o Renato tem se notabilizado mais por exigir da sua equipe no momento decisivo. Aí sim, aí é corda esticada. Então, o exemplo foi Grêmio e Palmeiras. Acho que lá ele deu um exemplo de como o Grêmio poderia ser contra o Palmeiras. E foi um bom jogo, apesar do primeiro tempo ter sido assim uma enxurrada de situações de gol para o Palmeiras, mas nenhuma bola entrou. E no segundo tempo, o Grêmio, além de ter empatado, poderia até ter vencido no final do jogo. Então, eu vejo assim... E agora, qual é a estratégia do Renato? Tirou o pé. Tira o pé, não esforça o jogador, trata o Maicon como assim a sua cereja, né, no bolo, sei lá o quê, é uma peça de vidro que pode quebrar a qualquer momento. Então, trata o Maicon com todo cuidado e vai preparando ele. Exige um pouco, tira o pé. Exige um pouco, tira o pé. Assim serão esses jogos finais do Brasileiro. O Grêmio, eu acho que não vai buscar mais coisa alguma. Claro, se puder somar algum ponto a mais, vai somar, mas sem esforço, sem comprometer algum jogador na questão principalmente muscular, objetivando os 2 jogos. Aí sim, aí é o jogo às ganhas, diríamos, né, para exigir tudo dos jogadores nessas 2 partidas. Então, eu acho um pouco assim, jogo de cena para a torcida. E no momento do Flamengo, chegou a ser meio ridículo assim, para mim, né? Parecia que o Renato já estava assim, namorando com o Flamengo, né? Ou dizendo assim, olha, fizemos a nossa parte aqui para dificultar o caminho do Inter. Sei lá, é uma coisa assim... Como instituição Grêmio, eu acho que tem um limite. Essas conversações com outro time. E o Renato, sei lá, ultimamente, assim, chega a ser meio engraçado, assim, meio ridículo, na minha opinião. Então, jogo de cena, exigir CA, Nito, né? Exigir CA, tudo nos 2 jogos contra o Palmeiras. Aí sim não, é corda esticada. Aí ele não vai dar risadinha com os adversários, então, no fim do jogo? Não, óbvio que não, né? Quando o Palmeiras é... Adriano. Não, é muito estranho, né? Concordo com tudo que ele falou, mas eu acho que vejo que o foco do Grêmio não é o Campeonato Brasileiro e nunca foi. O foco do Grêmio era as Copas, não foi bem na Libertadores da América, agora tem uma Copa do Brasil e tem a chance, a oportunidade de ser campeão, então o foco não está no Campeonato Brasileiro. Vale a pena? Alguém vai me dizer, mas o Campeonato Brasileiro dá dinheiro, né? Tem uma premiação, mas a Copa do Brasil também dá, e dá um status maior, você pode ir para a Libertadores direto para a fase de grupos, porque onde o Grêmio está agora, se mais ou menos conseguir aí o 7º lugar, vai para uma fase preliminar, que já começa logo na sequência que termina a Copa do Brasil. Então, o Renato sabe disso e ele tira esse foco, essa cena, faz esse jogo de cena exatamente para tirar o foco do time. Você pegasse um ponto muito peculiar ali do Maicon. Acompanhei o jogo contra o São Paulo, o Maicon, 68% de posse de bola o Grêmio teve quando o Maicon esteve em campo. O Maicon sai, o Grêmio perde vertiginosamente essa posse de bola. Então o Maicon é essencial. Está naquela questão da vidraçaria, do vidro, que pode quebrar a qualquer hora, mas ele é ponto-chave nesse meio campo. E o que foi o Maicon, aí sim, quando ele retornou no jogo contra o Palmeiras, ele teve um momento ali que foi diferenciado. Ele foi uma luz assim, no meio de campo do Grêmio, né? Com uma clareza não só de marcação, mas principalmente na criação de jogadas. Quanto tempo o Maicon pode jogar? Olha, vai ficar com essa dependência do Maicon? Não. É que essa dependência do Maicon, ao meu ver, ela está dependendo desses jogos da final da Copa do Brasil. Depois já se vai se buscar no mercado um substituto para o Maicon. Sim, mas isso não deveria ter sido feito antes, sabendo das condições físicas e clínicas do Maicon? Não, porque
poderia ser feito, mas ao mesmo tempo o Maicon, até então, mesmo não jogando todo o tempo, conseguia jogar recorrentemente as partidas, depois que ele começou a ter algumas lesões e ficar de fora. E também porque era meio de temporada. Então, eu acho que agora, depois que terminar, passar isso aqui... Mas se esperava mais, aí tem um outro fator, se esperava mais do Jean-Pierre. E o Jean-Pierre iniciou muito bem, aí teve aquela lesão, e aí quando ele voltou dessa última lesão, ele não está sendo o Jean-Pierre daquele início que ele teve, não anterior, o início deste ano, né, que ele estava rendendo bem, né, estava voltando muito bem. E aí, não tendo um Jean-Pierre 100% com toda a criatividade, o Grêmio ele fica à mercê dos seus volantes que mais marcam, né? Do que criam. Mas dá para ir além. O Matheus Henrique também se esperava mais nessa temporada, nessa reta final de temporada. PP também se esperava mais, agora indo um pouco mais para frente, né, de posição dentro do campo. E eles não vêm jogando bem, mas eles têm futebol para jogar bem. A gente já viu eles jogando bem. Então, também falta isso. Eu acho que falta do Maicon, porque o Maicon não pode jogar todo o tempo, mas falta algumas outras peças que são chaves no time do Grêmio jogarem bola também. Tá, olha aqui, ó. Eu vou lembrar uma frase. Vocês falaram aí do Matheus Henrique, do Jean-Pierre, do PP, tá? Se fala também do Alisson, que não está bem. O Alisson voltou e não voltou bem. Se fala com o Lucas Silva quando entra... Também não é uma unanimidade, certo? Certo. Tá? O lateral esquerdo, Cortez, perdeu a titularidade, porque se criticava o Cortez e tal. Eu lembro uma frase do Cuca, quando ele saiu do São Paulo. O Cuca disse o seguinte: quando 1 ou 2 jogadores não estão bem, problema dos jogadores. Quando 4, 5 ou mais jogadores não estão bem, o problema é do treinador. Então é aí que eu quero chegar. Falando do treinador, pode só debitar numa única conta, numa única pessoa tudo. Eu digo o contexto, né? Comissão técnica, direção, porque esse problema do Maicon, ele já vem desde 2018. Quer dizer, são 2 anos e tanto que já vem esse problema do Maicon. E o Grêmio, por mais que apostasse, né, no Matheus Henrique, por mais que esperasse que o Darlan pudesse mais recentemente dar a resposta, ou o próprio Jean-Pierre, o Grêmio não foi buscar um jogo. E depois o seguinte, a dupla de zaga também envelheceu. Continuam sendo, talvez, se não os melhores, mas entre os melhores do país, mas já não tem a mesma coisa de 3 anos atrás, inclusive com sucessivas lesões dos 2 zagueiros. Tá? E não veio, nas contratações feitas, não veio um volante com uma característica mais de proteção da defesa. Tá? Então é por isso que eu perguntei, porque a questão do Maicon já vem de mais tempo, e se a gente lembrar de um episódio mais recente, o Grêmio estava contratando um jogador e não conseguiu em tempo hábil contratar esse volante, que terminou o Grêmio não falando quem era, no final das contas. Mas estava buscando. E teve do Atlético Paranaense também, que era esse nome do Atlético Paranaense, era um dos Tentou dos esse... nomes. Tentou e viria e não veio. Como é que é o nome dele, do Atlético Paranaense? Confesso que... Não, é o... Não, mas foi o que teve no Internacional. Sim. Né? Jogou no Até Internacional, fugiu, o primeiro não, volante Eu acho que lá. somados a tudo isso, e a tua análise é muito boa, Rogério. Muito obrigado. Mas tem... Se o meu elogio soma, então... Mas eu acho que somados a isso tem as mancadas do Renato também. Porque teve momentos... Wellington. Wellington. Teve momentos em que o Darlan e o Matheus Henrique renderam muito bem e o Maicon não estava. Teve vários momentos que o Lucas Silva rendeu muito bem. E o Renato, daqui a pouco, aposta no Tassiano. E, para mim, não tem o naipe de vestir a camisa do Grêmio, assim, a categoria. Né? Pode ter um esforço para entrar no segundo tempo, para quebrar bola, para ajudar numa marcação, mas para ser titular, não. E aí tem outras situações, aí tu pega, vamos entrar no Ferreirinha, né, na questão do ataque. Aí o Ferreirinha começa o ano, tem vários momentos bons, faz gols decisivos. Poderia se dar corda ao Ferreirinha, e o que o Renato faz? Aposta no Luiz Fernando. Então, assim, as apostas do Renato acabam não dando resultado, mas ele mantém. Ele parece que não há uma alternativa, e ele mantém e dá errado. Assim como ele manteve o André no ano passado e deu errado,
e ele se justifica, e ele não aceita. E dá errado. Isso que eu ia dizer. E aí, quando questionado, ele fala, mas vocês não estão acompanhando os treinamentos. Mas eu ele estou deixa? E eu sou. Mas ele deixa, ele agora, virou gerente médico do departamento médico. Aí ele proíbe... não sabe qual é a condição dos jogadores. Ele proíbe transparência sobre a evolução dos tratamentos médicos. Ele blinda, e não só blinda, como proíbe, né, a informação. E blindar não está errado. Blindar em algum momento até pode ser, mas não dá informação, não. Aí é ditatorialismo. Né? Tudo bom? É complicado. Gerente de programação no estúdio. Mas um olhar ali, eu me assustei. Eu não sabia que ele estava aí, você não tinha posto na bancada aqui já. Mas tem um outro ponto, que o Rogério tocou nesse assunto, que colocar a culpa no técnico, porque o técnico ele tem que ter as estratégias, ele tem que ter a visão do campo, ele tem que ter a visão do treinamento. Se você tem um jogador como era o Everton, e depois que a saída do Everton Cebolinha do Grêmio, o Grêmio não conseguiu mais aquele bom futebol que ele tinha antes. Se tentou com o PP vem sendo um dos destaques do Grêmio, se tentou muito com o Alisson pelo outro lado do campo, mas o Grêmio não achou aquele Grêmio do Everton Cebolinha, que pegava a bola pelo lado, que fazia muita coisa, e o Grêmio não tem esse jogador no elenco, não tem. Então, a partir disso, o Renato não conseguiu dar ao Grêmio, porque se a gente pegar lá de 2016, quando o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, depois de 2017, campeão da Libertadores da América, o Renato sempre construiu uma equipe mais aguerrida. Se vocês lembrar, ele inventou o Ramiro pelo meio campo como quase um falso ponteiro. Isso. Né? Aí depois ele deslocou o Luan de falso 9, trouxe mais para dentro do meio-campo para também articular, e aí começou a aparecer o Everton. Então, o Renato... Ele já tinha feito com o Douglas isso antes. Exatamente. Tinha feito. Então, o Renato conseguiu construir vários Grêmios nessas seis anos que ele está no Grêmio, né? Então, de 2016 para cá. Só que agora parece que ele perdeu a mão. Não sei se não tem mais o objetivo, se ele não quer mais. Eu acho que isso que você falou é muito interessante. Eu acho que depois da saída do Everton e Cebolinha, ele não conseguiu mais encontrar outra forma de jogar. Né? Mas o PP não foi bem. Foi essa pessoa, foi esse jogador. Foi, né? mas e aí... Só que agora o PP está negociado e a cabeça do jogador foi... Bom, mas aí tá. Aí agora o PP está a negociado. situação. Vai embora o PP. E aí o Grêmio faz o quê? Vai de Ferreirinha. Vai apostar no Ferreirinha. Mas vem cá, nós estamos falando... O Renato já falou isso. A gente está falando de um lado esquerdo do Grêmio, certo? Jean-Pierre e PP. Jogadores que já mostraram capacidade, qualidade e competência. Correto? Tá. Será que não tem um terceiro elemento que está furando esse tripé e não está se notando muito? Que quando tinha o outro jogador naquela posição, talvez não sendo tão brilhante no aspecto técnico, mas taticamente era um jogador que assistia muito mais o PP e o Jean-Pierre e não precisava tanto do PP lá atrás e tudo mais? Não se observa muito o Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa é um jogador, no entendimento de vocês, que já deu a resposta, inclusive, não vou nem colocar no valor que ele veio, tá? Porque eu não gosto de mensurar isso por qualidade de jogador. Mas eu digo, aquilo que ele veio precedido de ser um jogador para resolver um problema de lateral esquerda, que eu nem via com tanto problema assim, do Bruno Cortez, tá? Esse jogador... eu não vejo ele ser questionado. O lado esquerdo todo do Grêmio está sendo questionado, é o Jean-Pierre, é o PP, e o outro... 10 milhões o Diogo Barbosa. Eu não levo isso em consideração. São 25%? Não, mas principalmente... E nessa esteira do Renato, eu acho que o Renato aposta pouco hoje nos jovens, dificulta que o jovem vá adiante. No Grenal, o primeiro Grenal do ano... como não tinha o Diogo Barbosa e o Cortez estava com Covid, quem jogou na lateral esquerda? Guilherme Guedes. E foi muito bem lá em Caxias. O problema é que ele se machucou, né? Se machucou logo em seguida e agora estava na transição. Está retornando e se machucou de novo. Se machucou de novo. Tudo bem, mas ele não seria titular e não é esse o foco. E não seria ele, não, Guilherme. Mas a questão acho que também não seja essa, Rogério, de ser o titular, aquele que sabe. Bom, esse o titular. Mas quando você não tem o titular, você precisa ter alguém que corresponda. E hoje você vê na lateral esquerda, o Grêmio não tem esse jogador. Tá, mas o titular hoje está correspondendo no entendimento de vocês?
E eu não vejo ser comentado. Mas ele tem mais qualidade que o Cortez. Que eu não sou tão tem muito Grenal. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos fazer uma outra pergunta para você sobre qualidade. Mais bola no pé. Quem é que tem mais qualidade técnica tá, no Internacional? O Wendel ou Moisés? O Wendel. Parece que é o Wendel. Mas qualidade técnica, o Wendel. Agora, quem funciona mais no time? Moisés. Mas esse é o meu questionamento a respeito do lado esquerdo do Grêmio. Porque desde que o Diogo Barbosa assumiu a titularidade, tá, não funciona mais nada do lado esquerdo do Grêmio. Não funciona Jean-Pierre, não funciona nem zagueiro mais. Mas eu acho que não é por causa dele, sabe? Sinceramente. Eu também não vejo. Eu acho que é por causa de outras situações. Eu acho que é por ele. Ele tem bola no pé, ele tem categoria. Ele assim fez como... temporadas muito boas no Palmeiras, eu não vejo tanto. Tá, e ele já mostrou isso no Grêmio? Pois é, mas aí voltamos ao todo do Grêmio. Exatamente, voltamos ao todo do Grêmio. Mas mas nós estamos desancando o pau no PP. O PP está com a cabeça na Europa. Acabou de falar isso, foi vendido. Tá? Sim, mas o Jean-Pierre se lesionou, não voltou bem. Quer dizer, então, nós estamos desancando nos dois jogadores que já mostraram qualidade e um jogador que foi dada a titularidade para ele, que ainda não mostrou a que veio, pelo menos no meu entendimento. É um sistema, né, Rogério? O lado esquerdo ou o lado direito são sistemas. Tá bom, né? ok. E aí, se não funciona o sistema, o cara não é um super craque que ele vai resolver tudo aí, ali. Isso vale para desculpar o Diogo Barbosa, mas não vale para desculpar o Jean-Pierre nem o PP. Não, mas é isso. Pois é. Não, mas eu acho que mas é que... Eu acho que vale. Pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Eu acho que vale, então, se tem que. Se o sistema justifica um, tem que justificar os outros também. É que o Jean-Pierre não é só do lado esquerdo que ele não. Ele vai bem em alguns momentos e vai mal em outros tantos momentos, em vários setores do campo. Sabe por quê? Né? É o sistema. Vou te dizer a mesma coisa. Aí é o sistema Grêmio, no caso, o sistema coletivo. Mas a hora que tu mexe uma peça, tá? Que tu tem uma movimentação. Vamos pegar o Internacional. Não se contestou e ainda se contesta. Depois dessa falha do Wendel no jogo contra o Sport, parou o questionamento. Mas só pelo seguinte, já que não tem ninguém, vai o Moisés mesmo, porque o Wendel não dá mais. Tá? Mas no lado direito. Ele prefere o Rodinei. Até hoje, né, se questiona a titularidade do Rodinei. Mas o menino esse, o Heitor, tecnicamente é melhor, não sei o quê. Aí eu volto à história. E para o sistema, o que está funcionando melhor? Mas o Abel falou isso numa coletiva. Essa é a tese do Abel, exatamente. Não, tudo bem. Os jogadores que estão funcionando melhor não são... Mas eu estou trazendo essa tese só para jogar na minha tese do Grêmio, do lado esquerdo. Claro. Que nem sempre o jogador mais virtuoso de qualidade, ele é o jogador que taticamente funcione para o time. É isso, o meu questionamento do Grêmio. E aí eu estou pegando... principalmente o lado esquerdo do Grêmio, que é o que está sendo questionado. A questão é que tu vai dizer assim, bom, então tira o Diogo Barbosa e põe o Cortez. E aí eu acho que piora ainda mais. Bom, ok, mas aí é uma ainda mais. Aí é uma opinião tua que eu respeito. Não, embora eu goste do Cortez, eu acho que o Cortez já deu muito pro Grêmio, mas eu vejo que o problema maior do Grêmio não seja nem as laterais. Não seja nem a laterais, nem o Vitor Ferraz e muito menos o Barbosa. Eu ainda vejo o meio-campo do Grêmio como um meio-campo que atrasa os laterais e atrasa principalmente o Jean-Pierre, porque o Jean-Pierre ele tem uma característica, desde a base ele é assim, um jogador que ele precisa ter um estímulo, ele se dá muito mais melhor no campo quando ele está mais próximo do último terço, mais perto da grande área. Sim. Atrás dos dois atacantes, ou do centroavante, que é o Diego Souza, ou do atacante de lado, que é o PP. Ali, né? Mas o Renato não bota ele para jogar ali. Aí ele bota o Tassiano para jogar ali e não bota o Jean-Pierre. O grande banquinho... Não, mas o Tassiano só quando substitui, porque na escalação original é o Jean-Pierre. Não, tudo bem. Mas ele joga mais recuado. Ele apostou o Tassiano como segundo volante. Não, esquece o Tassiano, nós estamos falando da titularidade. Nós estamos falando do time titular. O Tassiano não é titular. O que o Adriano está falando é na concepção tática do Grêmio titular. Tá? E no time titular não existe espaço para o Tassiano. Então, não é o Tassiano
o ponto de debate, e sim como é que tu aproxima mais o Jean-Pierre, lá do Diego Souza, por exemplo, e até de fazer a jogada para o próprio PP e para o lateral, que quantas vezes o Jean-Pierre já fez isso, essa bola na diagonal, tá? E em detrimento o quê? De tu puxar mais o Alisson, para fazer mais do que o Ramiro fazia. Exatamente. Eu acho que é o melhor posicionamento do Jean-Pierre é esse aí. E essa é a posição que ele tem que jogar, né? Que é aquele 10 que flutua ali pelo lado esquerdo, um pouquinho pelo lado direito, intermediária do Grêmio mais para frente, mas nunca ficar do lado dos volantes, por exemplo, querendo começar a construir uma jogada lá de trás. Até porque ele não tem essa característica, né? Nunca teve. Na base ele não jogava assim, né? Na base ele jogava mais adiantado, Então bem perto dos dois atacantes. Eu acho que o Grêmio tem alternativas, só o Renato, na minha opinião, assim, é muito teimoso com as convicções dele, muito conservador. Parece que ele não pode, ele tem assim uma maneira de atuar. E alguns jogadores, o Alisson se machucou, o Alisson voltou. Não voltou bem, faz outras alternativas. Agora parece que o cara tem assim a cadeira cativa no time. Altera, pô. Mas Tô falando de um cara, de o Alisson, mas de outras situações que se repetiram da mesma forma. Mas então, quantas respostas positivas, mesmo nessa volta do Alisson, ele já deu, inclusive, com o gol, marcando o gol? Sim. Ele marcou um gol só, né, no retorno. Mas mesmo retorno, assim, a sim, volta mesmo do, assim, a volta do Alisson assim. deu uma mudança significativa. Travou, na equipe do Grêmio. né? Para mim, assim, eu acho que o Ferreirinha vinha num momento bom, não só do lado esquerdo, mas muito pelo lado direito, se não fazendo gol, fazendo assistências que colocaram o Grêmio não só em melhores condições contra o São Paulo, mas, naquele Flávio, segundo jogo contra Flávio, o Santos. Tu contesta o Alisson e tu argumenta pelo Ferreirinha com fatos que o próprio Alisson realiza. Assistência e tudo. Tudo bem. Sabe? É que Eu sou mais Ferreirinha no momento que o Ferreirinha poderia ter tido mais elevação ao time titular e não teve. Naquela época, o Alisson não estava. Mas o Alisson... Não estava. Ele preferiu o Luiz Fernando. Preferiu muitas vezes o Luiz Fernando. Mas se tu tira o Alisson e põe o Ferreirinha, tá? Impedimento do Alisson, botou o Ferreirinha, tá? Tu manteria o mesmo sistema do Grêmio? Não, né? Não, ele fica mais faceiro. É verdade, fica mais faceiro. Abre daí, né? Abre um pouquinho mais. Então são essas São essas convicções do seu Renato. Né? Exatamente. Olha aqui, ó, os nossos telespectadores também estão opinando aqui. Em seguidinho eu já vou passar os recados. O recado agora é para você. Com o app Banrisul Digital, você tem mais comodidade e segurança para resolver o que quiser sem precisar sair de casa. Sabemos que nesse momento todos nós precisamos manter os cuidados e por isso o Banrisul está junto com você para que você possa curtir o verão sem aglomeração. Tá certo? Confira aí as mensagens do Sesc e do Zafra e a gente já volta com o Virando o Jogo. Esta é a Jasmine. Ela tem um jeito muito positivo de levar a vida. Sim aqui, sim ali e sim ali também. E sim, Jasmine adora o seu trabalho, porque lá é sempre assim. Quem é policial pode fazer parte do Sesc? Sim. E barbeiro pode? Claro, com certeza. O Sesc é para todo mundo, inclusive para você. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. A vida acontece quando você se encontra. E a gente se encontra no Zafari, né? É sempre uma confraternização, porque a gente encontra os amigos no Zafari. Olha aqui, o Flávio Fiorin, que vai apresentar o Dois Toques na sequência, está nos acompanhando também. Quero mandar um grande abraço para o meu primo Gedi Camargo, lá no Mato Grosso, e pedir desculpa. E pedindo desculpa para o meu primo, para o Gedi, eu peço desculpa a todos vocês que mandaram mensagens ontem para o programa, né, e que eu não pude atendê-los, tá? Então, um grande abraço lá para o meu primo Gedi, lá no Mato Grosso.
Simone Machado Dias está nos acompanhando, o Antônio Neto também. O Selomar Silva, desculpe, está dizendo: o Grêmio de Renato é uma bagunça total, falta de consideração para com o clube e torcida, né? Contando as horas para a mudança. O Igor Zanoni também conosco. Vanderli dos Santos, boa noite, diz que vai ser 2-0 para o Internacional no domingo. Tá? O Jadson Ghisleri, grande abraço ao meu amigo Adriano Garcia. Tá? Bom programa. Guaporé Inter, lá de Guaporé. Tu é de Guaporé? Não, é que é o consulado de Guaporé, né? Ah, tá. Consulado de Guaporé. Guaporé é do lado de Serafina Corrêa, então também tem o meu abraço lá para Guaporé. Mussum também é perto, não é? Isso. Mussum, Guaporé, Serafina Corrêa. Isso, exatamente. Encantado. Vai subindo a serra. Ali Fabiano Suzin conosco, Marcelo Borelli, lá de Caxias do Sul também. O Gabriel Feijó. O Reinaldo deu aquela entrada criminosa no Luiz Fernando e depois o Renato ficou de risadinha com o Reinaldo. Achei uma falta de respeito. Eu falei isso aqui ontem no programa. Se sou o Luiz Fernando, eu ficaria muito chateado. Imagina. Fora, o cara me opera. E só para confirmar a notícia, né? O Luiz Fernando não joga mais na temporada. 6 semanas fora. 6 semanas, um mês e meio fora com uma lesão, uma entorse severa. Ele já não jogaria a Copa do Brasil, né? Porque ele já disputou a Copa do Brasil, né? Mas mesmo assim, né? O cara vai ficar fora da temporada, né? Não, nesses 2 jogos agora e depois, sabe lá no início, Campeonato Eu acho que a legislação tinha que evoluir, né? Se comprovado que o jogador teve a intenção, né? E pela sua ação o jogador porque a intenção, ficou fora, né? Ficou fora 1 mês, 2 meses. Não, a intenção não, mas o ato em si, né? Mas comprovado que ele fique afastado da mesma forma. A primeira punição que tem que acontecer é para esse incompetente desse juiz que apitou. Esse juiz que apitou o jogo do Grêmio com São Paulo é de uma incompetência impressionante. Eu nem sei o nome dele, mas é muito incompetente. Até porque se a gente olhar as incidências do jogo, a maneira como os jogadores pressionavam a arbitragem e tudo mais, quer dizer, isso não está sendo privilégio de incompetência só desse, né? A arbitragem está sendo muito incompetente. O Márcio Martins Fraga está dizendo que vai ser 1-1 Flamengo e Inter. Igor Zanoni, um grande abraço. Todos um especial para o nosso Adriano Bruxo. Inter, tetracampeão domingo no Maraca. Tá? O Gabriel Feijó, o Renato reclamou das carências do time, mas os setores carentes, o Grêmio tinha solução na base e o Renato desprezou. Isso o que disse o Flávio Valente. Não, e esse ano temos que dizer também que muitos jogadores vieram, né? E não são jogadores. O Everton do São Paulo não é um jogador ruim. Tinha o Léo Chu, né? Tinha o Léo Chu que foi pro Ceará, né? O Léo Chu vai voltar, né? Vai voltar depois, mas vai voltar depois que estourou, né, João Rogério? Sim. O Diego Rosa foi emprestado ou foi negociado? Foi negociado, vendido. Nem passou pelo profissional, né? Quem o Gabriel está dizendo aqui que podia ser a solução para as ausências do Maicon, né? O Thiago Alexandre Flack. Finalmente achei um canal onde não puxam o saco do Renato. Boa. É isso aí. Tiago, que a gente analisa. Eu já elogiei por diversas vezes o Renato e vou elogiar tantas vezes quantas eu entenda que ele mereça ser elogiado, mas também vou criticá-lo, como todos eu faço. É o meu entendimento, a minha opinião. Como assim também de todos os convidados que estão sempre na bancada aqui. Kleber Araújo, lá de Curitiba, conosco. O Márcio Martins Fraga, ele está falando do Wendel e Moisés aqui, eu acho que era em cima do que a gente estava conversando. Olha quem é que está nos acompanhando. Rapaz, tu está de férias, mesmo que sejam mini férias, tá? Não. Vai curtir, vai para um jantar, né? Barbosa Júnior aqui, Barbosa Júnior. Mas ainda dá uma debochada, né? Assistindo aqui de Caldas Novas, né? Lá, a pousada do Rio Quente, lá em Goiás. Tá mal na foto, né? Coisa boa. Um abraço. O Kleber Araújo estava lembrando que o jogador que nós falávamos era o Wellington Monteiro, né? Que tinha jogado no Inter e está no Atlético Paranaense. Mas depois do Wellington Monteiro, o Grêmio tentou, quando não deu a negociação com o Wellington Monteiro, mas esse Wellington ele tentou ainda. Esse Wellington que o Grêmio estava vendo, que está no Atlético Paranaense, é o outro Wellington.
É outro Hélito que passou pelo Internacional e que está muito bem lá no Atlético Paranaense. Estava muito bem. Sim, mas e depois acabou pelo Inter. E depois acabou não dando certo porque demorou muito a negociação e aí passou algumas rodadas do Campeonato Brasileiro, ele já não poderia mais jogar e o Grêmio desistiu. O meu meio-campo é Lucas Silva, Darlan e Matheus Henrique, com o Maicon entrando aos 20 do segundo. Flávio, tu sabe que Esse é o meu meio-campo. Tu sabe que o meio-campo, o sistema de jogo do Grêmio tá tão errado que esses jogadores que você está citando, eles eram a solução. E hoje eles são problemas. O Matheus Henrique sumiu. Fez dois gols contra o Botafogo, né? O Mateuzinho, um excelente volante de primeira função, que pode também fazer a segunda função, mas sumiu. O Lucas Silva também sumiu. E agora o Darlan que era... Olha, entrou e fez alguns grandes jogos. O Darlan virou o bode expiatório do jogo contra o Santos, né? E o Renato parece que congelou o cara, né? Congelou, assim, animicamente. Não foi nem relacionado para a última partida. Então, eu diria mais, eu vou criar uma expressão aqui. O Michael tinha que ser douglatizado. Sabe o que é douglatizar o Michael? Tira qualquer responsabilidade dele de marcação e vai só criar, vai só pensar o jogo, bota a bola no chão e pensa o jogo. Não precisa voltar para te desgastar, né? Para tu ter alguma coisa muscular. Joga da intermediária para frente. Mas para isso precisa arrumar o meio-campo ali para ter certeza. E sem a zaga titular. A questão da zaga é outro particular. Olha aqui, o Gabriel, o Alex Valiati está concordando com o Flávio, mas com vocês todos. Está dizendo aqui, ó. Para cima de mim. Nada a ver se o Cortez tivesse jogado no lugar do Diogo Barbosa, as derrotas seriam muito mais feias. Cara burro. Eu não sei se o cara burro sou eu ou o cara burro é o Cortez. Mas se é para mim, Alex, te agradeço muito. Tá? E cada um enxerga o futebol como bem entende, né? Alguns mal entendem, mas tudo bem. Isso faz parte do jogo e da análise, né? Manuel Oliveira, alô Rogério, aqui é o cônsul honorário de Caçapava, do Esporte Clube Internacional. Abração, vamos ser tetra no domingo. Tá? João Carlos Ferrari Horta, nos acompanhando sempre, domingo tetra. Tá? Carlos Veríssimo Benito, o que dizer das declarações do presidente do Flamengo sobre as declarações do presidente do Inter? Nós vamos falar em seguidinha sobre isso. Só lembrando para você que o restaurante Churrascaria Santo Antônio é a primeira churrascaria do Brasil, tradição e qualidade desde 1935. São 85 anos e funcionando no mesmo local, na Dr. Timóteo 465. E o telefone do Santo Antônio para teleentrega 32 22 31 30. Cardápio tradicional de churrasco, filés e também com essas novidades que você está vendo aí. E você acessa restaurantesantoantonio.com.br e vai conferir o novo site que tem lá todas as especificações do cardápio do restaurante Churrascaria Santo Antônio. Mensagem do Banrisul e a gente volta em seguida, logo depois da mensagem do Banrisul. Chega de esperar! Agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo Pix, no seu Banrisul Digital. Basta você ter suas chaves cadastradas. Pode ser seu CPF, e-mail, número de telefone, você escolhe. Não cadastrou suas chaves ainda? Tá na hora. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Banrisul Digital, tudo no seu tempo e para facilitar a sua vida. O assunto do Grêmio continua bombando aqui, né? Estou tentando passar para o Internacional, mas tem muitos torcedores. O Maciel Ferreira, fora Renato. Renato está muito acomodado. Precisamos de um treinador novo, com ambição, diz o Maciel de Campo Bom. O Sidney Severo, Grêmio está vacilando com o jogador Rafael Carioca. Já falou em jornal mexicano que tem intenção de voltar ao Brasil e daria preferência para o Grêmio. Mas de qualquer maneira, né, tem que ser agora, para a próxima temporada. Né? Rafael Carioca e Douglas Costa, que está na reserva do Bayern, né? Podia vir também. Né? O Felipe Oliveira dos Santos já avança. Quem vai ser o novo treinador do Grêmio? Já está tirando o Renato do Grêmio. Bom, mas vamos falar de Internacional, que tem aí essa decisão. Podia ser mais tranquila, né? Essa situação do Internacional, não houvesse perdido para o Sport dentro do Beira-Rio.
E agora vai ter que se desdobrar para encarar o Flamengo domingo lá no Maracanã. E o que pegou foi justamente essa declaração do... É vice de futebol ou é presidente? Do Flamengo? É. Presidente. O Marcos Braz. É o presidente do Flamengo. Rebatendo o que disse o presidente do Internacional. O presidente do Internacional fez as reclamações a respeito de arbitragem e arrolou uma série de erros que no entendimento do Internacional aconteceram, não é, prejudicando o Internacional. E aí o presidente do Flamengo, o Braz, respondeu e de uma forma, me pareceu, não muito cortês, vamos dizer assim, o elegante. Né? Vamos acompanhar aí. Coluna do Fla. Em coletiva, o presidente do Internacional afirmou que não deixará fatores externos influenciarem no resultado do Brasileirão. Como você encarou essa declaração? Acha que essa pressão do time gaúcho pode prejudicar o Flamengo nos bastidores? Não, eu acho que o que o presidente falou lá é até em função dele não estar acostumado ainda a chegar, estar nas finais. Eu acho que ele está empolgado, se empolgou um pouco. Até porque ninguém vai chegar e vai ter qualquer tipo de pressão, com o maior respeito do mundo que a gente tem pelo Internacional, mas o presidente ficar gritando lá, falando, isso não adianta, a CBF está atento, o Flamengo está atento. E eu já passei dessa fase de ficar passando pela imprensa, discutindo pela imprensa, até porque o que a gente tem que fazer é totalmente diferente do que ele está fazendo. Mas é por isso. Eu acho que não está acostumado, está empolgado, até merece essa empolgação dele, é pertinente, o time dele está bem, mas tem que ir devagar com a louça, o pessoal lá do Sul. Renan Moura, Rádio... Pessoal lá do Sul. Devagar com a louça lá no Sul. Lá no Sul. Pessoal lá do Sul. Arrogância do pessoal do centro do país. Mas olha só, esse discurso vai até um questionamento sobre a decisão de arbitragem no jogo domingo favorável ao Inter. Esse discurso do Marcos Braz. Ah, sim, porque claro. aí, se acontecer alguma coisa que eles acharam que foi favorável ao Inter, o discurso aí já muda. Porque ele falou, nós estamos cientes, a CBF está ciente, a CBF está tranquilo, o Flamengo está tranquilo. Até que ponto, né? Não esquece, por exemplo, no jogo do Internacional contra o Flamengo, as barbaridades que o Rodrigo Caio fez, inclusive fez um pênalti em cima do Paulo Guerreiro, que foi... Se esse pênalti, né, que foi marcado contra o Internacional a favor do Vasco, aquele foi muito mais evidente e que o árbitro deixou de marcar. Então, isso aí é aquela história. Ele, claro, o Flamengo foi campeão da América o ano passado, campeão brasileiro, então ele está reinando. Mas está certo aí. O berro que o dirigente faz. Dura uma semana só. Faz natural e tem que fazer, né? E tem razões de um lado, não tem de outro, né? Eu vi o lance, aquele gol do Rodrigo Dourado, né? Quando a câmera para, bem na hora que vai partir o lance, ele está um pouquinho à frente, assim. Não, Rodrigo Dourado não é ele. É o Vitor Cuesta na ponta e tem o Caio Vidal mais à frente do Vitor Cuesta. É o terceiro, então? Ele sai de trás. Então não tá. Ele sai de trás. Não, achei que fosse o segundo. O gol foi legal. O gol foi legal. Nós mostramos ontem, O gol inclusive. foi legal. Porque o esquema dessa bola aérea que o Internacional treina é esse. Os dois já ficam à frente ali, ou o zagueiro ou o atacante. E eles correm para trás. E o Dourado vem de trás. Já fez mais. O Patrick já fez gol assim. Ótimo. Então é isso aí. Muito forte. Agora, a questão, né, me parece, toda ela em função do VAR. Tivesse o VAR funcionado normalmente, não teria discussão toda essa alguma. cerama. Não teria. Então, aliás, né, Rogério, o VAR não funcionou nem nas linhas para dizer que o Dourado estava regular, né, na posição regular, e depois funcionou errado. Aliás, o árbitro foi lá, assistiu o que eu não sei, de repente acho que foi assistir os Trapalhões, porque ele não voltou atrás, o pênalti nem existiu. Os Trapalhões eram, aliás, isso foi o que eu entendo que faltou na argumentação do presidente do Internacional. Tá? O presidente do Internacional deveria ter ficado praticamente só nesse jogo, tá? Nesse jogo,
E quando falasse a respeito do VAR, só lembrar que o Internacional tinha sido prejudicado pelo VAR, que o VAR não conseguiu ver que a bola saiu contra o Sport, que o VAR não conseguiu ver que o goleiro do Everton do Palmeiras entrou com bola e tudo no jogo de São Paulo. Então, pontuar, separar as coisas. E o presidente internacional terminou misturando o jogo do Flamengo, o impedimento, se tinha ou não tinha, do Gabriel no gol e tal, sabe? Então, faltou o foco ali. Tivesse só sobre o jogo do Vasco, tá? Onde se viu claramente que o árbitro foi pressionado e houve isso, a televisão mostrou, o pessoal do Vasco, na hora de ir para o intervalo, fechou em cima do árbitro. Tá? E aí mostrar que ele apitou de uma forma tendenciosa o segundo tempo, não intencional, tá? Porque a gente não pode saber da intenção, mas pela pressão que sofreu, é um ser humano. E todas as decisões no segundo tempo, de lance entre os jogadores, todas era falta a favor do Vasco. E nada a favor do Internacional, sabe? Então, me parece que era isso aí que tinha que enfatizar mais, já que a questão era de pressão externa. Mas, enfim. E o VAR é essa vergonha que eu falei. Ontem eu trouxe aqui uma reportagem de 1 ano atrás, o VAR já tinha 1 ano de funcionamento, e os mesmos problemas que estão ocorrendo hoje já ocorriam 1 ano e pouco atrás. Tá? E sem contar que essa licitação feita lá pela CBF, ela tem alguns ingredientes que... E o VAR naquele jogo, por exemplo, São Paulo e Grêmio, aquele do Morumbi, foi um horror. Né? O VAR simplesmente não existiu, não atuou. Assim, o VAR é para atuar e não atuou. Por conta daquilo ali, o Alisson ficou 2 meses machucado. Exatamente. Tá? E como o VAR também não atuou, esse lance do Reinaldo, para mim, tinha que ter sido de expulsão em cima do Luiz Fernando. Atrás e o próprio Luiz Fernando sofreu nesse jogo que tu está fazendo referência, uma entrada do Daniel Alves, que também foi criminosa. Tá? E que não aconteceu nada. Mas no jogo Inter e São Paulo, que foi 5-1, também teve problemas do VAR, né? O VAR também, em algumas faltas, ele não... que deveria ser sido mais ríspido, pelo que o árbitro não fez, e também não funcionou. E aí a gente tem que dividir a responsabilidade do que é a arbitragem em si, do árbitro ou dos árbitros, e o que é a tecnologia. Né? Por exemplo, não poder traçar as linhas naquele primeiro gol do Internacional é tecnologia. Tá? Não chamar, não olhar. Não poder, eu não vou nem dizer não querer traçar linhas na trajetória da bola no jogo contra o Sport, também é tecnologia. Agora, esses outros lances é arbitragem. Mas indo para dentro de campo, como disse o presidente Alessandro Barcelos, como é que o Internacional vai encarar, Adriano, sem Cuesta? Não tem recurso, né? Não tem possibilidade de recurso. No amarelo, que até onde eu sei, o amarelo ele é suspensivo, né? Ou seja, é suspensão automática, tu não pode fazer recurso. Tu anula um vermelho, mas não um amarelo. Né? Vocês lembram, acho que foi em 97, que acho que o Edmundo provocou um cartão vermelho porque tinha tomado o cartão amarelo e estava suspenso do outro jogo. Aí anulou o amarelo e ele jogou com efeito suspensivo. Se o Vitor Cuesta tivesse feito isso, sido expulso, poderia acontecer um efeito suspensivo e aí ele poderia, de repente, até jogar contra o Flamengo. Mas como não houve, está fora, o terceiro cartão amarelo. Na minha concepção, na minha visão, eu acho que tem que jogar quem é da função. Deixa eu te perguntar uma coisa para vocês todos, mas o Adriano está com a palavra. Esse fato não reflete um pouco dessa ingenuidade que tem o time do Internacional? Porque o Internacional me parece um time muito juvenil em alguns momentos, sabe? Às vezes falta essa malandragem aí que o Flamengo tem, né? E que o próprio Renato já mencionou muitas vezes, né? Pode ser que sim, mas a questão do zagueiro, né? Às vezes é difícil, porque é um momento decisivo. E o lance foi aos 40, toma uma atitude. O Kahneman já teve em jogos, aqueles jogos decisivos da Libertadores, o primeiro jogo, cara, tu não pode tomar um amarelo, mas vai tirar da cabeça o Kahneman, que ele não tem que entrar. Mas eu estou dizendo esse caso que o Adriano fez referência do Edmundo. Onde tu força depois do amarelo. O amarelo e força o vermelho para poder...
O fato é esse, né? O fato é que o Internacional, o que o Abel vai fazer? Vai estudar, vai colocar... Eu penso da seguinte forma, tem que colocar quem é da função. Não adianta você colocar Lindoso, Dourado, inventar, sei lá quem, botar o Banhinho para jogar de zagueiro. Vai o Pedro Henrique, assim como foi Mauro Galvão em 79. Foi campeão com vai o Mas Internacional... não era um jogo decisivo. O Galvão entrou desde o começo da temporada. Não. O Mauro Galvão era... Desde o início da temporada ele foi titular. Mas é que era um jogo muito importante. Tinha 17 anos no Morumbi contra o Palmeiras. Não, mas ali ele já era titular. Já era titular. A zaga do Internacional foi titular. Mauro Pastor e Mauro Galvão, todo o tempo. As diferenças do Inter de hoje em relação ao Palmeiras são semelhantes ao Inter contra na decisão lá de Yokohama, o Barcelona? É muita qualidade a favor do Barcelona ou do Flamengo nesse momento? O que vocês acham? Uma pergunta que eu faço. Qual é a tua? Eu acho que existe uma semelhança. Eu acho que existe uma semelhança e uma... Eu acho que o Flamengo está tão acima do Internacional assim como estava o Barcelona naquela oportunidade? Será que o Barcelona estava tão acima do Inter? Eu acho que aquele Inter daquela época... Patamar, até para usar a mesma palavra que o Flamengo usa. O Barcelona naquela vez ainda é outro patamar. Claro que o Flamengo hoje, o elenco do Flamengo Inter é superior. Sim. Bem melhor que o de hoje. O elenco do Flamengo hoje é superior ao do Inter e quando joga bem, porque vamos lembrar, né? Até tempo atrás o Rogério Ceni, a torcida estava na frente do Ninho do Urubu pedindo a queda do Rogério Ceni. Então, não vem de um constante bom futebol, mas quando esse elenco consegue se encaixar e jogar um bom futebol, é o melhor futebol do Brasil. Eu acho que não. Eu acho que não. Mas por isso que eu acho que não dá para comparar com o Barcelona, que tinha Ronaldinho Gaúcho, por exemplo. Né? Daquele Flamengo que jogou o primeiro turno, então era o Abel, era o Cudê, né? Enfim, também não era o Turren, que era o espanhol, né? Daquele Flamengo para o Flamengo de hoje, muitas peças mudaram. Do meio para trás, algumas peças saíram. Por exemplo, quem é o zagueiro hoje? Hoje é o Arão, o William Arão. Ele botou um volante de zagueiro, improvisado. Para quê? Para saída de bola. Quem é o meio-campo hoje? Quem é o volante no lugar do Arão hoje? Hoje é o Everton Ribeiro. Ou às vezes passa a ser o Diego. O Diego? Não, esse outro menino que tem jogado, como é o nome dele? Ele tem colocado como primeiro volante, jogou, acho que inclusive contra o Bragantino também. Aí na última partida ele puxou o Diego. Ele puxou o Diego, quer dizer, é para ter qualidade de saída de bola, quer dizer, será que o Internacional vai... Porque a minha preocupação maior é que o Internacional ele não tem um futebol vistoso, longe disso. Ele dá a posse de bola para o adversário, só que ele contra-ataca essa posse de bola. E aí ele chega com mais ênfase na frente, ele decide muito mais. Mas contra o Vasco começou em cima. Começou em cima. Contra o São Paulo começou em cima. Vai fazer isso contra o Flamengo também? Aí é que tá, essa que é a minha questão, essa que é a minha dúvida. Eu acho que é segurar o medo. Que não. Segura o primeiro tempo, no segundo aposta, principalmente no Thiago Galhardo. Pode ser a grande novidade no segundo tempo como fator diferencial, né, com gás, porque este Flamengo, tanto no jogo contra o Bragantino, quanto nesse último jogo contra o Corinthians, ele mostra um ímpeto no primeiro tempo e no segundo cai. Fisicamente, né? Fisicamente, aí a técnica também se mostra que os jogadores já não são os mesmos. E foi no detalhe, a vitória contra o Corinthians foi no detalhe, por favor, né? Ponto positivo do Internacional é a preparação física. Cristiano Nunes. Então, poderá ser um diferencial. Esse é o achado, esse é o diferencial do Internacional. E o Rodinei, Rogério? Pois olha... Tu pagaria $1 milhão, Rogério? Eu acho que tem que pagar. Semana passada eu não pagaria $1 milhão. Hoje tu paga. Eu tô igual. Eu não tenho para pagar. Eu não tenho para pagar. A semana Vou te dizer, eu tava com essa mesma impressão e agora, 30. ao longo do tempo, como vice, já ganhar 30, paga por favor. Não, até porque é multa, né? É multa. Se botar em campo tem que pagar. Sim. Aí vai pagar a longo prazo, sei lá quando, vão discutir, deixa entrar na justiça, sei lá o que vai acontecer. Mas naquelas condições normais que se falava, eu achava que ele não tinha que jogar. Tá? Agora, com esse negócio, depois do empate diante do Atlético Paranaense e a derrota para o
pro esporte. E vou além, Que a derrota... e vou além, depois disso, dessa declaração também do Marcos Braz, porque isso também balança o jogador. Então, ter o Rodinei que passou pelo Flamengo, que pertence ao Flamengo, né? Nem só passou, a motivação mas do Rodinei, ali dentro, exato. Porque foi excluído então, de lá, né? Eu confesso que eu vim mudando minha opinião nos últimos dias. Agora, sobre a derrota pro esporte, vocês vão achar que eu sou maluco, mas na minha projeção, eu coloquei que o Internacional ia ter um tropeço, alguma coisa assim. Podia ter um tropeço e teve. Eu não gostaria que tivesse acontecido. Não gostaria que tivesse acontecido, porque a derrota que o Internacional poderia, nessas projeções todas acontecer, teria que ser contra o Flamengo. Sim, já gastou a ficha, já gastou a ficha do tropeço já. Mas aí, sempre vai ter um São Paulo na última rodada, para quem sabe, né? Fazer o Internacional campeão. Não podemos esquecer que o São Paulo também São Paulo vai estar foi brigando... energizado nesse momento. Está energizado. O São Paulo vai estar brigando por alguma coisa na última rodada quando enfrenta o Flamengo. Para a gente encerrar aqui, o nosso colega José Doval, repórter fotográfico. Aliás, grande abraço. Hoje é dia do repórter. Parabéns, né, para todos nós que continuamos, independente da posição que estejamos, sendo repórteres sempre. Né? O José Doval está lembrando aqui que ele é vice de futebol do Flamengo. Vice de futebol. Não é o presidente, o Braz esse. O Sidney Severo acha que essas farpas trocadas fora de campo traz muita rivalidade e pode botar um futebol violento. Né? O Edson Alves, só para lembrar a bancada, há poucos dias o Ceará meteu 2-0 nos Urubus dentro do Maracanã. Olha aí. Então, Abel, dá uma telefonadinha pro Guto Ferreira lá, né? O nosso querido Gordiola, né? Quem sabe, dá um toque para ele. A mística dos tambores de Yokohama estará presente no Maracanã. O Jairo Dressing, que não nos acompanha desde o início, perguntando se a gente tinha alguma informação da reunião do Grêmio. Né? Tocamos nisso, a reunião foi fechada, não vazou nada, talvez amanhã alguém vaze alguma coisa. E o Márcio Martins Fraga está dizendo, essa menina sabe muito de futebol. Ei, Heloísa, pô! Tá? Obrigada. Não tem como comparar, diz o Daniel Nunes da Silva, o Flamengo com o Barcelona, da mesma maneira que não dá para comparar o Inter de 2006 com este agora, tá? E aí ele acha que o Inter perdeu o brasileiro para o esporte no jogo. Tá? E aí o Augusto Oliveira, que chegou agora, está perguntando, vocês viram o que ele falou lá pelo Rio, Marcos Braz? Vimos e já botamos. Augusto Oliveira, chega antes do programa. Mas fica o convite para ti e para todos vocês que permaneçam conosco aqui, porque o Flávio Fiorin está chegando na sequência para apresentar o Dois Toques e o debate do futebol vai continuar. Flávio Valente, obrigado. Grande abraço, Rogério. Muito falamos. Bem. Adriano Garcia, muito obrigado. Dá um abração para todos os teus colegas lá da Rádio Galera. Né? Pode deixar que eu levo o abraço. Eu tenho um imenso respeito pelo trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado. Não só na qualidade, mas no esforço desse tempo todo. E eu sei como é que é. Para se manter, a Rádio Galera a gente pode considerar como se fosse um programa independente, né? É uma rádio também que, por ser web, ela tem essa característica. Obrigado. Em especial o meu amigão Jairo Cuba. Tá? Eu espero ver em breve aqui conosco na bancada também. Um abraço. Com certeza, abraço, obrigado. Heloísa, hasta amanhã, senhorita. Tá? Com esse elogio aqui, tu vem ligeiro amanhã que tu recebeu, né? Gente, muito obrigado. Fiquem agora com o Dois Toques. Obrigado. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, é Pix, é Banrisul. Faça transferências e pagamentos instantaneamente a qualquer hora. E Fê Comércio Sesc Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado.